De um lado, o mutante mais casca-grossa, sanguinário e tecnicamente imortal dos X-Men, o Wolverine. Do outro lado, uma das maiores lendas dos quadrinhos que já existiu, o famoso Conan o Bárbaro. Você ficou curioso com o resultado desse encontro, não ficou? Então não sai daí que eu vou te contar tudo nos mínimos detalhes nesse vídeo de como foi. Vamos lá! Inestrantes, Peter aqui. Galera, a gente sabe que o Wolverine é melhor naquilo que ele faz. O cara só para de lutar depois de morto. E matar o Wolverine não é algo fácil de se fazer. Falta de tentar e não foi. E o Conan, porra, é o maior bárbaro que já existiu na história. Ele encara qualquer desafio e raramente perde alguma batalha no mano a mano, no X1. Então, tanto um quanto o outro possuem uma selvageria absurda. É muita testosterona no corpo, é tipo eu... E por isso é claro que o encontro dos dois não teria como não ser violento. Tão violento quanto vocês apertando o like no vídeo agora. Obrigado, galera. Pô, até senti o som do like, bom demais. E lembrando, galera, esse aqui é um quadro do nosso canal chamado Veja Como Foi, onde a gente sempre traz pra vocês momentos épicos dos quadrinhos, dos animes, das séries, dos filmes. Então, é sempre legal as sugestões de vocês pra gente trazer outros momentos épicos aqui no canal. É diferente de história completa, né? História completa realmente é o que o nome diz, é uma história completa com início, meio e fim. O Veja Como Foi é só um momento. Então vamos lá, conto com as sugestões de vocês. Galera, então é o seguinte, o encontro entre esses dois é sempre violento. Pois é, caso vocês não saibam, os dois se encontraram um tempo atrás numa história de What If. Sabe aquelas histórias do e se, o que aconteceria se? Essas histórias de roteiristas sempre pensam uma situação totalmente diferente para os personagens da Casa das Ideias, da Marvel. E numa dessas histórias, o Wolverine foi parar no passado, na era iboriana, época onde vivia o Conan. E chegando lá, o Wolverine se apaixonou pela primeira ruiva que ele encontrou, a Red Sonja. Olha isso, galera. Claro, né? Sem querer entrar em detalhes nessa história, o Conan aceitou a oferta de um mago que prometeu trazer o amor do Conan de volta ao mundo dos vivos. Mas para isso, o Conan precisava entregar para ele um sacerdote chamado Karante e a própria Red Sonja. Só que o Wolverine já estava truta dos dois. E quando o Conan chegou, ele enfrentou o Bárbaro. Na primeira batalha, que era o primeiro encontro entre eles, o Conan venceu o Logan usando uma espada mágica, né? Que até então era indestrutível, mas ele partiu ela quando nocauteou o Wolverine na cabeça. E depois, como a gente sabe, né, o Wolverine regenerou o ferimento e foi atrás do Conan. Eu sei que a luta foi tão sanguinária que até uma mão do Conan ele arrancou, só pra vocês terem noção. Enfim, esse foi o crossover entre os dois. Algo que não era canônico, ok? Fazia parte do universo canônico da Marvel. Mas recentemente, galera, a Marvel, nos quadrinhos, introduziu, apresentou o Cimério, o Conan, no universo oficial dela. Tudo aconteceu na saga Vingadores Sem Rumo, onde a Feiticeira Escarlate vai parar no universo do Conan e ele acaba acompanhando ela na luta dos Vingadores. Só que quando eles voltam pro tempo atual, o Conan cai na Terra Selvagem, que pra quem não sabe é um lugar totalmente preservado através do tempo, sabe? Lá de criaturas extintas, como por exemplo dinossauros, tigres dentes de sabre, ou lá também do Khazar, que é tipo, é meio que o Tarzan da Marvel, entendeu? Ele tá lá. E aquele lugar pro Conan era um prato cheio. Ele nem pensou muito no que ele queria fazer da vida, só continuou sobrevivendo, lutando contra as criaturas, caçando tesouros, aquelas coisas que ele gosta, que era o que ele praticamente fazia no tempo dele. Então, continuou normal, vivendo pela espada. E de fato ele era muito bom no que ele fazia. Então, galera, Marvel não sossegou e lançou um novo título em 2019. Os Vingadores Selvagens. Trouxe pra vocês no canal, né? E como o nome já diz, a equipe só tem gente casca grossa. É o time mais casca grossa dos Vingadores. Assim, não de poder, mas até de poder é conversável, ok? Mas tô falando de indivíduos ali dentro. Não é qualquer um que entra nesse time. Pra vocês terem uma ideia do time, ok? Justiceiro, Venom, Wolverine, Electra, Dr. Voodoo e o Conan. Então, assim, pode até não ser a formação mais casca grossa, mas a mais selvagem, sangue nos olhos, que cancela a CPF de vagabundo, essa dos Vingadores vocês sabem disso, concorda? Não tem conversa, ok? Mas antes da equipe ser formada, o primeiro encontro foi entre o Wolverine e o Conan. Pois é, o que eu vou falar agora pra vocês. Galera, aconteceu o seguinte, o Conan tava lutando contra ninjas, pois é, só melhor, né? Na Terra Selvagem, como eu falei, tava lá lutando contra ninjas na Terra Selvagem, em busca de um tesouro na Cidade das Foices. E o Wolverine tava ali pra salvar um amigo, sem dar spoiler pra vocês, ok? Só que os dois acabaram enfrentando os mesmos ninjas. E depois que eles derrubaram os ninjas, o Conan atacou o Wolverine com a espada, deixando ela presa na cabeça do Wolverine. E aí, com isso, não preciso nem dizer que o Wolverine ficou pé da vida, lógico. Pô, ele já soltou logo um... É isso mesmo. E aí atacou o Conan. Por mais que o Conan fosse bom, ele não tinha nada pra ferir o Wolverine. Ele só tinha ali uma espada, né? Tinha algumas espadas. Mesmo assim, ele pegou a espada de um ninja morto e acertou o Wolverine mais uma vez no braço. E o Wolverine simplesmente acertou o Conan nas partes íntimas. Exatamente, cara. Ele deixou, né, o Conan Bárbaro ali caído. Mas a gente tá aqui falando do Conan. Tá pra ser alguém mais casca grossa. E eu falo isso sem medo, ok? O Wolverine é selvagem, mas o Conan, eu acho que ele tá além. Além, pra quem lê sabe. Ele tentou mais uma vez acertar o Wolverine com uma pedra. Mas o Logan se irritou e espetou a pedra com as garras, como se fosse um marshmallow, entende? E aí bateu com ela na cabeça do Conan.
pro Wolverine era só um bárbaro idiota, que é esse maluco aqui, né? Como ele mesmo diz, ele falou que era um cara idiota, mas antes que ele pudesse se esquivar, o Conan atravessou o coração dele com uma espada. E galera, se não fosse o tão famoso fator de cura do Logan, ele estaria morto. Isso já deixa claro a habilidade em combate do Conan. Mirou certinho, passou entre as costelas aqui, acertou o coração. Enfim, como eu disse, o Wolverine se recuperou e devolveu a espada pro Conan. Enquanto ele punhava ela, a espada, o Wolverine foi lá e cortou ela em duas partes com as garras. Pô, cara, o Wolverine ainda tirou uma onda com o cara, né? O Conan achou que ele era tipo um demônio, mas nem assim fugiu da treta. Pelo contrário, ele voou no Wolverine e os dois saíram rolando pela montanha abaixo. Os dois caíram dentro de um depósito de bebidas. O Conan se levantou e já tomou logo um gole, aí deu um pouquinho pro Wolverine também. Os dois saíram de lá e o Conan deixou claro pro Logan que ele estava atrás do tesouro, não queria ninguém no caminho dele. E o Wolverine não queria tesouro nenhum, só resgatar um amigo. Por isso os dois acabaram se tornando trutas de batalha e cada um seguiu o próprio caminho. E é isso, galera. Muita gente não curtiu o Conan entrando no universo oficial da Marvel. Eu sei disso, né? Deixa o Conan lá na época iboriana, mas eu também gosto das histórias clássicas do Conan o Bárbaro. Mas é aquilo, galera, sempre dá pra inovar sem destruir a obra clássica, entende? Foi o que fizeram, pegaram o Conan da época iboriana, levaram para o tempo presente e deu uma aventurazinha rápida aqui, depois voltaram ele pra lá, pra época dele, não alteraram nada, continuou exatamente o mesmo Conan que a gente conhece. Agora pensa comigo, um cara como o Conan, no universo Marvel, com todas as possibilidades que existem lá, todas as armas, poderes, apetrechos, simbiontes, artefatos cósmicos. Imagina quão perigoso ele seria se tivesse, por exemplo, os mesmos poderes do Wolverine. Imagina isso. Iria ficar muito mais casca grossa. É ou não é? Pensa comigo. Galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, mas toca aqui, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque só aqui você sempre acompanha o que acontece no universo Marvel canônico. Eu trago pra vocês sempre as histórias pra vocês chegarem no cinema manjando tudo. E se prepare, tem muito vazamento, trailer, análise aqui nesse canal. Por isso que eu peço pra vocês ativarem o sininho. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!